Nesse vídeo de hoje eu quero começar dizendo que ser Canção Nova é bom demais! Eu sou Catherine e estou aqui para mais um bate-papo, mais uma partilha em família com ela que vai se apresentar para vocês. Eu sou a Rani, também membro da comunidade Canção Nova, mais ou menos 4 anos e meio de comunidade. Seja bem-vinda, Rani. Obrigada. E você aí que nos acompanha de casa. O tema de hoje que eu vou trazer para nós é dar-se a conhecer e conhecer o irmão. É a formação aqui na Canção Nova, né? E para introduzir esse tema, nós trazemos mais uma vez os trechos dos nossos documentos. Eu gosto dessa frase. Só se ama aquilo que se conhece, só conhece aquilo que se ama. Uma comunidade de amor é fruto, antes de tudo, do conhecimento mútuo. Sem esse conhecimento, não há comunidade. Nossos documentos, nossa vida fraterna. Então é assim que a gente começa o nosso vídeo de hoje, com esse trecho riquíssimo dos nossos documentos. E eu já começo perguntando a Rani, o que te atraiu ao Carisma Canção Nova? Bom, Catherine, e a você também que nos acompanha, quando eu comecei a frequentar a Casa de Missão de Aracaju, o que mais me encantou era o modo de vida dos missionários. Eu nem sabia direito o que era ser Canção Nova. Primeiro eu achava que era uma comunidade só de pessoas que cantavam, que faziam várias coisas na TV. Não entendia muito bem essa questão de ser comunidade. Mas aí eu fui frequentando os acampamentos, os momentos de oração na Casa de Missão e fui percebendo como os missionários viviam ali naquela frente de missão. Eu sou de Aracaju, Sergipe, e por muito tempo, antes de ser vocacionada, eu já era voluntária da Casa de Missão. Então eu olhava para os missionários e dizia assim, que coisa bonita, várias pessoas de vários lugares diferentes vivendo para a evangelização e como que era possível, essa convivência. Ali homens, mulheres, casados, padre, e aí eu comecei na Casa de Missão a tentar entender como viviam os missionários. Isso foi me encantando. De fato, a vida fraterna. Eu compartilho exatamente disso também, compartilhando um pouquinho de mim, que o que me atraiu foi a vida fraterna, também foi me aproximando, foi me tornando voluntária. Então, se você aí, que já é próximo da comunidade, é voluntário, já vai sentindo aí os movimentos de Deus com você, que com a gente foi assim, né? Com a gente foi assim, graças a Deus. Graças a Deus. E acontece exatamente isso que a Rani foi falando. É um encantamento, a gente vai se encantando pela Canção Nova à medida que a gente vai conhecendo, vai se identificando. E aí, quanto mais, como eu trouxe no início, a gente ama aquilo que conhece e conhece aquilo que ama. Então a gente vai conhecendo o carisma, vai se encantando e amando, Isso ainda mesmo. mais. E para você, qual a importância em dar-se a conhecer e conhecer o irmão dentro desse contexto comunitário que vivemos, do chamado que Deus nos fez? Olha, Catherine, assim como o Padre Jonas fala nos nossos documentos, quando você começou, só se ama aquilo que se conhece. Santo Agostinho já dizia isso. E, de fato, é algo que é muito importante, porque quando eu conheço o outro, eu vou entender o jeito que a pessoa reage, eu vou entender o jeito que a pessoa se porta diante de algumas situações. Claro, isso não elimina alguns vícios que nós temos, que nós precisamos sempre estar tentando melhorar. Mas quando eu conheço o outro, principalmente a beleza da vida da pessoa, a beleza da história, Aqui na Canção Nova nós costumamos também trabalhar a nossa história como uma história de salvação, porque de fato é. O Senhor nos escolheu, assim como pode também ter escolhido você para viver em comunidade, você que nos acompanha. Quando o Senhor escolhe uma pessoa para o chamado de viver numa comunidade, de fazer algo específico na igreja, Ele já escolhe pensando naquilo que a gente é na essência. Então, quando eu conheço o meu irmão, a minha irmã, quando eu me dou a conhecer, isso faz com que eu vá enxergando a beleza. Olha, tem beleza na história daquela pessoa, tem beleza naquele chamado. Então, o amor ele vai crescendo de uma forma concreta, de fato, Então, não basta só olhar o superficial, basta... você olhou para a pessoa e disse assim, ela é bonitinha, ou a pessoa é simpática. Não, você tem que conhecer a fundo a pessoa para você entender também. Então, de fato, o conhecer-se e dar-se a conhecer é você se abrir ao outro morar dentro de você e você também se permitir morar dentro de outras pessoas. Exatamente. E a gente faz essa experiência de não parar naquilo que é a primeira impressão, naquilo que foi a primeira experiência. Nós vivemos aqui essa realidade de adentrar naquilo que é o outro
e deixar que o outro adentre em nós também, né? Na nossa história, como a Rani bem trouxe. É exatamente isso, né? E eu lembro no meu pré-discipulado, uma frase até do diácono Valdir, que ele traz nas formações, que é amar a dar ao outro o direito de nos ferir. E assim, nesse dar-se a conhecer, a gente vive essa experiência também de acabar sendo feridos, mas também ser também esse canal de cura na vida do outro. Isso mesmo. Então é exatamente essa experiência de dar-se a conhecer e de conhecer o irmão que enriquece a nossa vida fraterna, né? É muito bonito isso. Isso mesmo, é a beleza do nosso carisma também. E nesse tempo de comunidade, de Canção Nova, nesses anos aí de juniorato, o que Deus realizou em você através da vida fraterna? E para você, já vou deixar a segunda pergunta para ela já ir pensando também, a próxima. Para você, vida fraterna é uma via de santificação? Como que é isso para você? Olha, eu entrei na comunidade no ano de 2020, vim de uma família grande, com 4 irmãos, mãe, pai, tios, tias, então para mim sempre foi muito intensa essa questão da fraternidade. Já vivi em comunidade. Já vivia numa pequena comunidade na minha casa, né? E, de fato, ao chegar na comunidade, eu fui também me deparando com outras realidades, né? Sou nordestina, então o jeito nordestino é diferente do jeito de quem mora no Sudeste, de quem mora no Sul, de quem veio do Norte. Graças a Deus, o nosso país tem uma riqueza cultural imensa. Então, eu posso dizer que nesses poucos anos de comunidade, Deus fez muito no meu coração. Porque quando eu cheguei na Canção Nova, eu tinha muito medo de me dar a conhecer, né, ser profunda com as pessoas e, de repente, perder. Né? Perder não só no sentido da pessoa sair da comunidade, mas de repente, no meio do caminho, a pessoa ser remanejada para outro lugar, que na vida comunitária sempre acontece. Esse é um desafio também da nossa vida. Mas eu vejo o quanto Deus fez em mim, a partir do momento que eu percebi que quando você se abre a conhecer o irmão e abre também o seu coração, nesse processo a gente não perde, a gente ganha. Né? Nós ganhamos espaço em vários corações e vejo também o que Deus faz dentro do meu coração nesse processo, né? Então, e nem sempre, Catherine, você também que nos acompanha, nem sempre nós vamos ser amigos, né, dos irmãos ali de comunidade, e esse também, de fato, deve ser a vivência de muitos que vivem fora do contexto comunitário. A gente nem sempre é amigo, mas nós somos irmãos, isso é um laço muito forte, né? Então, eu vejo que viver em comunidade me ensinou a ser profunda, a ser verdadeira, a observar a beleza da minha história e que não é feio você contar aquilo que você viveu, claro, né? Não exaltando aquilo que foi ruim, exaltando tudo aquilo que foi bom e deixar que as pessoas façam morada, né? Como você falou, aquilo que o diácono Valdir sempre fala, dá às pessoas o direito de nos ferir. E por que nos ferem? Porque querem? Não, porque são humanos. E já indo também para a segunda pergunta, a vida em comunidade é uma via de santificação? Com certeza. Porque o que é ser santo? Na palavra de Deus sempre vem na Bíblia falando, sede santos como eu sou santo. Né? Jesus mesmo disse várias vezes. E como que Jesus foi santo? Então, para mim, eu parto sempre do princípio que eu preciso olhar para Ele. Como que Jesus foi santo? Ele foi santo conhecendo os discípulos, acolhendo no coração dele, assumindo como família, como irmãos que estavam ali juntos e ajudando, né, cooperando. É até algo que no nosso carisma é bem intenso, essas 4 palavras, né? Conhecer, assumir, conhecer, acolher, assumir e cooperar. Então, quando eu penso na vida comunitária como uma via de santidade, eu penso nisso. É Jesus nos dando a oportunidade de cada vez ir nos assemelhando a Ele, aquilo que Ele foi, né? O santo que Ele foi. E como que Ele foi santo no dia a dia? Conhecendo os discípulos, acolhendo os discípulos na sua totalidade, naquilo que é as coisas boas, mas também no que é ruim, né? Nas falhas. Isso não exclui também o fato da gente precisar sempre melhorar, né? Então, quando eu digo assim, é uma via de santificação, da Rani para com os irmãos, mas também dos irmãos para com a Rani. Né? Nesse processo de dar-se a conhecer, de conhecer o outro, a gente vai também percebendo aquilo que não é tão bom
que eu posso melhorar, aquilo que o irmão pode melhorar comigo. E eu falo sempre, né, no pessoal que entrou junto comigo, a gente sempre diz assim, olha, é melhor ser transparente para que o outro não tenha julgamentos temerários sobre você. Então, uma vez que eu sei o que você gosta e o que você não gosta, eu posso tentar, sim, ali na nossa convivência, fazer com que isso se torne uma convivência saudável, né? Então, acho que essa via de santificação também, porque por diversas vezes nós vamos encontrar pessoas que são muito diferentes de nós, muito diferentes, bastante. E na vida comunitária nós encontramos muito isso. Mas é olhar para o irmão e dizer assim, ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele é também um filho de Deus, ele é um cristão. E ele também foi chamado assim como eu fui chamada. E isso independe do tempo de comunidade, né? Desde aqueles que têm mais de 40 anos até aqueles que estão chegando agora, né? Que estão no primeiro, segundo ano de juniorato ou no terceiro como eu. Então, e é uma via de santificação porque Deus vai mostrando, né, aquilo que precisa ser lapidado, né? O Padre Jonas nos ensinou sempre que na vida comunitária a gente é como uma joia, como uma pedra preciosa, que antes de ser uma joia a gente é lapidado, né? Que vai encostando ali, encostando aqui, vai tirando lascas de fato, porque não é fácil ser corrigido, não é fácil você assumir que você está errado diante de uma situação e que você precisa mudar o seu jeito para que a convivência se torne mais confortável, né? E eu vejo que Deus, ele vai fazendo de uma forma interior, mas também que transborda para a vida fraterna. Padre Jonas, ele tem um livro, né, que é Vocação, um Desafio de Amor. A própria vida fraterna, a vida em comunidade é esse desafio de amor, porque nesse conhecer o outro, no tocar nas limitações do outro, a gente acaba também tocando nas nossas, né? Porque o irmão, ele revela aquilo que nós somos, essa vivência comunitária, essa vivência fraterna, nós acabamos tocando nesse revelar-se de si mesmo, né? Se assim podemos dizer. E é muito bonito isso, porque a gente vai trabalhando em nós aquilo que muitas vezes a gente identifica no outro. Então, a vida fraterna, essa convivência comunitária, ela acaba nos amadurecendo, nos permitindo viver esse amadurecimento espiritual, humano. Então, é muito bonito isso, que é enriquecedor. Não quer dizer que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Mas é um desafio de amor e é muito bonito, porque ao mesmo tempo que a vida fraterna, ela vai nos lapidando, mas ela também nos refaz aqui dentro da comunidade. A gente usa muito essa frase, mas não é uma frase dita por dizer, sabe? É uma frase vivida, que a vida fraterna, ela nos refaz. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse poder, se assim pode dizer, né, de nos lapidar, de nos burilar, de nos formar ali, mas ela também tem esse poder restaurador na nossa vida. Então, é muito bonito isso. É bonito mesmo e é até engraçado, às vezes, quando eu pego fotos de quando eu entrei, há pouco tempo, 4 anos e alguns meses, mas eu vejo assim, nossa, eu tô até mais bonita. E aí os irmãos ficam rindo, dizendo assim, como assim? Eu falei assim, gente, o carisma, ele vai nos revelando quem nós somos e quando nós assumimos o nosso eu, quem eu sou para Deus, quem eu sou na Canção Nova, quem de fato é a Rani, quem de fato é a Catherine, Deus, ele vai revelando uma beleza que sempre esteve em nós, mas que vai transbordando, né? Fica expresso no olhar, fica expresso no jeito de falar e no conviver. E a vida fraterna é desse jeito, até naquilo que não é bom, quando os irmãos vão revelando, olha, eu percebo que você, quando vai tomar café da manhã, você tem esse hábito aqui, esse hábito não é legal. E aí, às vezes a gente para assim para pensar, poxa, é mesmo, eu faço isso. Mas isso incomoda alguém? Me incomoda? O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, na vida fraterna a gente também tem que parar e olhar mesmo. Olhar aquilo que está dentro e que acaba muitas vezes transbordando no nosso ser, né? No nosso ser irmão, no nosso ser comunidade de fato. Tem algum fato assim que você poderia compartilhar conosco? Algum fato da vida fraterna mesmo, seja algo que você viveu que te restaurou, ou alguma coisa engraçada que você viveu no pré-discipulado, no discipulado, ou até mesmo aqui em Cachoeira Paulista, de onde nós gravamos, né? Alguma coisa que você queira partilhar, assim, algum fato? Tem um fato que é bem engraçado que aconteceu no meu pré-discipulado. Logo quando a gente entra na comunidade, que a gente vai lá para Lavrinhas, e foi algo que para mim no momento foi bem difícil de viver, mas foi muito legal depois o que Deus fez em mim, né? Primeiro, eu sou nordestina, sou uma pessoa grande, né? Não sou uma pessoa baixinha, sou uma pessoa com estatura grande. Tenho uma voz grave,
né? Então eu tenho toda uma postura que aparenta ser algo mais agressivo, né? Então teve uma ocorrência no pré-discipulado que foi bem engraçado, de uma irmã. Naquele dia foi sofrido, mas depois foi engraçado. Uma irmã que não está mais na comunidade, mas ela quebrou uma santinha que eu tinha na minha cama. Eita. E ela veio me dizer que quebrou, né, essa santinha, e era uma santinha que eu tinha muito apreço. Era a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a minha mãe me deu de presente, antes de vir para a comunidade. E ficava na cabeceira da minha cama, porque todo dia eu olhava para ela, rezava e lembrava da minha mãe. E quando essa irmã veio me avisar que tinha quebrado, ela veio quase chorando. Nossa, gente, foi assustador. Porque ela pegava os dedos assim e cruzava e ficou nervosa, assim, eu tenho que te dizer uma coisa. E aí eu fui ficando assim, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? E aí quando ela falou, olha, é que eu quebrei algo seu, mas por favor, não briga comigo não. Aquilo para mim naquele dia foi muito assustador, porque eu olhei e falei assim, gente, quem que ela pensa que eu sou? Porque ela veio quase chorando, achando que eu ia brigar, porque ela tinha quebrado algo meu, né? E aí naquele dia eu fiquei tão triste, que eu falei para ela, não tem problema, isso aí é bobagem. E ela falava assim, eu vou colar, eu vou consertar para você. E aí eu dizia para ela assim, não precisa, deixa lá. Não precisa, se quiser descartar, pode descartar. É uma imagem que eu tenho apreço? É, mas é um objeto, não é uma pessoa. E aí eu falava pra ela e ela começou a chorar e pedir desculpa. Oh, meu Deus. E aí eu fiquei nervosa com o jeito que ela ficou nervosa, né? E aí eu falei pra ela, olha, não tem problema, tá? Eu não vou brigar com você por conta disso e isso pra mim é bobagem. Dei um abraço nela e ela foi embora. Mas aquilo pra mim, Catherine, foi algo bem profundo. Eu fiquei muito... Na Canção Nova a gente fala que ficou processado, né? Fiquei muito reflexiva sobre isso. E aí eu fui para a capela rezar e falei assim, Jesus, eu assusto as pessoas? O que é que em mim eu preciso lapidar para que não cause essa reação? Né? E naquele dia lembro que eu fui para a capela lá em Lavrinhas e fiquei em frente ao sacrário. Vários minutos refletindo sobre isso. Eu chorava porque eu falava assim, eu não acredito, Jesus. Como que pode? A menina nem me conhece, acho que tinha 2 meses que a gente estava na casa. E aí, nesse processo, Deus foi falando no meu coração. Primeiro, ela não me conhecia de fato. A gente só tinha 2 meses juntas, então ela não sabia quem era a Rani. Qual era a minha personalidade, o meu jeito de ser, meu temperamento. Porque o primeiro mês que você mora junto com uma pessoa diferente é tudo muito intenso, então não dá para conhecer a fundo, né? Não mesmo. E aí Jesus colocava isso no meu coração. Deixe a conhecer essa irmã, abra o seu coração para ela. Mostre quem você é, para que não só ela, mas que as outras pessoas vejam quem você é. Né? E aí, desse fato, eu vi o quanto eu cresci. Não no jeito de ser, de fato, de tentar mudar quem eu sou, mas de ser transparente com as pessoas, de falar mesmo daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, do que me deixa triste, do que me irrita, mas que quando tem algo que me irrita, eu vou escolher não me irritar, porque nem tudo eu vou poder dar jeito. E aí naquele dia eu fui refletindo, né, sobre a minha altura, sobre o tom da minha voz, sobre o meu jeito de ser, por ser de uma cultura também que é marcada por ter um temperamento forte, que é do Nordeste, né, mas que não desvaloriza em nada quem eu sou como pessoa e como missionária. Aliás, né, tenho muito orgulho de ter nascido em terras nordestinas, né, de ter aprendido a ser forte. Mas eu comecei desse fato aí abrindo o meu coração, não só para aquela irmã, mas para as outras pessoas da casa. Ela falou assim, então eu fui percebendo que eu tinha uma armadura que estava ali só de enfeite, porque ela não servia para nada. Então eu falei assim, não adianta você se esconder, eu me esconder de trás daquela armadura, porque não precisava. Então a partir desse fato que foi no dia assustador, hoje eu conto como algo engraçado, mas foi bem intenso para mim. Que vive é... Mas Deus foi fazendo no meu coração, né? E foi falando para mim que eu não precisava ter medo de falar do meu sagrado. Claro, você vai aprender, não só na vida comunitária, mas na vida fraterna como um todo, que não são com todas as pessoas que você vai partilhar algumas coisas. Mas que não tem problema você falar de você para um irmão.
E a partir do momento que você conhece, você acolhe, você assume, e aquele irmão também tenta assumir junto com você e cooperar para a sua missão, você entende que são irmãos. E como irmãos, né, na minha casa nós somos 5 irmãos. Como irmãos a gente brigava, a gente discutia, a gente muitas vezes não queria estar no mesmo espaço, mas estava, porque morávamos juntos. E aí eu fui lembrando como que a minha mãe sempre trabalhou isso com a gente, né? Em pedir desculpa, em pedir perdão, em lembrar que os outros erram comigo, mas eu também erro com o outro. Né? É um processo também de perdoar e ser perdoado diariamente. É exatamente isso. E é muito bonito isso que você trouxe, porque nessas realidades comunitárias que a gente vive, fraterna, a gente tem 2 opções, ou fugir ou encarar. Então você encarou, fazendo o quê? Dando a conhecer para aquela irmã, mas também para os outros irmãos. E é assim que a gente vive para o resto da vida, porque a gente vive esse processo de remanejamento, de ir para outra casa. Então sempre a gente está nesse processo de dar-se a conhecer e de conhecer o outro, que é um desafio, mas também que é muito rico. E para que isso aconteça é muito necessário o autoconhecimento, né? Porque não tem como você falar com o outro daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, se você não se conhece. Então é muito bonito isso dentro do próprio carisma, porque ele vai nos levando a esse autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo me ofertar melhor tanto para Deus, mas quanto para o irmão. Porque aí a gente vai vivendo esse lindo processo comunitário, fraterno, tudo aquilo que diz do próprio carisma para poder nós vivermos bem aquilo que é o nosso chamado, né? Correspondermos ao nosso chamado. Isso então mesmo. é muito bonito esse processo de se descobrir e também de dar-se a conhecer ao outro. E para fecharmos a nossa perguntinha de hoje que dica você deixa para as pessoas que desejam avançar na santidade? Viver o perdão no dia a dia. Olha, primeiro, para viver o perdão, é preciso também saber que você muitas vezes vai precisar ser perdoado. Então, quando se fala de perdão, para mim, uma das orações mais fortes é o Pai Nosso. Como que no Pai Nosso eu falo, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, primeiro, eu estou fazendo uma promessa para Deus. Né? O Senhor me perdoa e eu também vou perdoar os meus irmãos. Né? Então, viver o exercício do perdão, se abrir a esse momento de pedir perdão, mas também de ouvir as pessoas pedindo perdão para você e fazer aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, né? Buscar ser santo. De que forma? Conhecendo, acolhendo, assumindo e cooperando. Só com essas 4 palavrinhas a gente já tem aí imagem para viver anos e anos a fio, buscando viver dessa forma, né? E lembrar sempre, o outro é também o meu irmão. Ele é um filho de Deus, ele foi escolhido. Se o meu chamado tem valor, se a minha vida tem valor, a vida do outro também tem. Para Deus não difere, os dois são amados por Deus. E viver o mandamento que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E essa é a busca constante, né? Eu acho que para viver a santidade, eu não posso tirar os olhos daquilo que Jesus ensinou e dos mandamentos, né? Que é o básico para a vida cristã. E para as pessoas que não têm, né, essa vivência comunitária, também é possível fazer esse processo de perdoar, de ser perdoado, de conhecer, acolher, de assumir, de cooperar. E isso em tudo aquilo que se vive, né? Quem está numa empresa trabalhando, ou num contexto de casa, ou de comunidade paroquial. Então, sempre antes de guardar uma mágoa ou de ficar com raiva do irmão, lembrar: será que eu conheço mesmo essa pessoa? E se eu conheço, será que eu assumi a pessoa com todas as falhas e com todas as coisas boas que ela tem? Será que eu consigo acolher ela dentro do meu coração? E será que eu posso cooperar para que a pessoa também seja cada vez melhor e que eu seja uma pessoa melhor? Então, eu acho que a maior dica que nós temos é viver o mandamento que Jesus nos ensinou. Né? E para nós, Canção Nova, naquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, só se ama aquilo que se conhece, né? Já dizia Santo Agostinho. Então, conhecer, dedicar-se a conhecer. Porque nós temos um princípio muito rico, que é partilha e transparência,
que para mim é um dos princípios lindos. Eu amo todos os princípios, né? A gente busca, né, gostar e amar todos, mas para mim esse é muito importante, porque uma vez que eu partilho e que eu sou transparente, eu evito que o outro pense de uma forma errada sobre mim, né? E assim também se dá no processo contrário. A partir do momento que eu conheço o irmão, eu vou evitar que dentro de mim eu vá criando ideias e pensamentos que não pertencem àquela pessoa. E até na vida comunitária, assim como um todo, da gente ir se livrando daquilo que são os rótulos, né? Que as pessoas vão ao longo do tempo colocando em nós. Porque se Deus é o Deus do impossível, tudo em nós pode ser mudado, porque Ele pode tudo. Então, acreditar que a nossa essência, que é ser santo, igual o Senhor nos ensinou, igual Jesus fez nessa terra, ela é possível porque Deus é o Deus do impossível e Ele nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Exatamente. E é muito bonito isso que a Rani trouxe, porque não é algo exclusivo para uma vida comunitária, da pertença de núcleo, né? Que é como a gente vive. Para quem vive também do segundo elo, que é uma outra forma de pertença. Mas você também que vive na sua comunidade, na sua paróquia, no seu trabalho. É muito importante viver essa realidade na perspectiva de santidade. Então, viver os mandamentos, viver o perdão. Mas se você, na sua vida aí, no seu cotidiano, já está se identificando com esse jeito de ser Canção Nova, com isso tudo que a gente foi partilhando aqui ao longo desse momento aqui, né, desse vídeo, já pode também mandar sua carta para nós, seu e-mail, né? Antigamente era carta, mas seu e-mail para nós. E conhecer mesmo, se aproximar de uma casa de missão, se aproximar da nossa realidade, porque é assim que a gente vai conhecendo e vai amando. Então, se você também já é vocacionado, se engaje ainda mais, vai buscando viver essa realidade fraterna, essa realidade comunitária, para assim você descobrir aquilo que é a vontade de Deus para você. Mas eu já quero agradecer a Rani por essa partilha riquíssima, porque assim é vida. Aquilo que a gente traz aqui é vida, aquilo que a gente vive. Então, muito obrigada pelo seu sim, por ter vindo aqui partilhar conosco, né, a sua experiência. Obrigada, é uma graça poder, né, falar do carisma Canção Nova. É algo que transborda no ser, né, no meu ser, transborda no meu coração, porque o nosso carisma é lindo, todos os carismas são lindos, mas claro, de fato, viver o carisma Canção Nova é uma realização daquilo que Deus sempre colocou no meu coração, que era o desejo dele para mim. Então, obrigado por também me convidar para estar aqui falando um pouco da vida fraterna. E assim como a Catherine disse, você que tem vontade, que vai aí também se identificando com aquilo que a gente fala, com aquilo que nas redes sociais o vocacional vem também apresentando sobre o carisma Canção Nova, não tenha medo. Não tenha medo. Vem para cá você também, né? Nós temos esses desafios do dia a dia, mas nós somos muito felizes realizando a vontade de Deus. E vamos terminar da forma que começamos, né? Ser Canção Nova é bom demais.